Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de cinemática vetorial de hoje nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Vamos começar definindo o que é um lançamento oblíquo, depois nós vamos fazer a análise matemática utilizando o princípio de Galileu e, por último, nós vamos estudar as equações que regem o lançamento oblíquo, inclusive vamos demonstrar que o lançamento oblíquo se trata de uma parábola. Mas vamos por partes. O lançamento oblíquo é um movimento que você faz o corpo executar sob a ação do campo gravitacional. Você fala, igual o lançamento vertical que a gente já fez. É, parecido. A diferença é que o lançamento vertical você jogava o corpo para cima. Ele simplesmente subia e depois descia. Agora, nós vamos fazer com que esse corpo execute um movimento inclinado. Ele vai ser lançado numa velocidade v0 de forma inclinada em relação à horizontal. E vamos chamar esse ângulo de inclinação de θ, por exemplo. Às vezes aparece θ, às vezes aparece alfa, tanto faz, só para representar esse ângulo. O que você acha que vai acontecer com esse corpo agora, pessoal? Ele obviamente vai subir e depois vai descer. Só que ele vai subir e descer fazendo uma trajetória curvilínea assim, e essa trajetória ela é uma parábola. Por enquanto eu estou afirmando para vocês que é uma parábola, depois a gente vai fazer a demonstração de que realmente é essa figura formada pelo movimento do corpo que está sob a ação do campo gravitacional. Para que a gente estude o movimento dele, nós vamos decompor a velocidade nas componentes horizontal e vertical. Eu vou chamar a componente vertical de Vy e a componente horizontal de Vx. E como aqui para não ficar muito poluído, eu vou fazer o desenho aqui do lado de novo. Bom, para começar, eu quero que vocês observem o que vai acontecer com o corpo conforme ele vai subindo. Ele chega num ponto de altura máxima e depois começa a descer. Como o campo gravitacional ele só atua na direção vertical, e obviamente a gente vai desconsiderar aqui a resistência do ar, essa velocidade Vx ela não é alterada ao longo da trajetória. Ou seja, se eu pegar qualquer posição do corpo aqui, ele vai ter ainda a mesma velocidade Vx que ele tinha no começo do movimento. E você lembra qual é o movimento que um corpo executa em que o valor numérico da sua velocidade não muda? É um MRU. Então a gente pode olhar para essa trajetória no eixo x como um movimento retilíneo uniforme, já que o valor dessa velocidade inicial, que eu vou chamar de v0x, continua sempre o mesmo ao longo de toda a trajetória. E nós sabemos calcular, tá? Esse v0x, a gente chamou aqui de θ, ele é a componente da velocidade que está colada no ângulo, né? Então é v0 cosseno de θ. Agora, o que vai acontecer com o Vy, galera? Ao longo da trajetória, o valor de Vy vai diminuindo. Quando ele chega no ponto de altura máxima, o Vy é igual a zero. Cuidado aqui. Eu não estou dizendo que a velocidade é nula no ponto de altura máxima. Eu estou dizendo apenas que uma parte da velocidade, que é a componente vertical, ela é nula. E aí depois o objeto começa a descer, ganhando velocidade, né? Até que ele chega de volta ao solo. Claro que ele podia continuar descendo, tá? Se a gente estivesse, sei lá, num precipício, tivesse mais espaço aqui para baixo. Mas para começar simplificadamente, nós vamos supor que o corpo parta e chegue nas mesmas alturas. Então ele parte, por exemplo, do solo e chega até o solo. Você já deve ter percebido, né, que esse movimento em Y é um lançamento para cima. E o lançamento para cima é regido como um move. E esse move tem velocidade inicial, né, que a gente chama de v0y, que é uma projeção da velocidade v0 sem o ângulo θ, então seno de θ.
Fizemos as projeções, já sabemos quais são os movimentos executados. Onde que entra o princípio de Galileu aqui? Você deve ter percebido também que esses movimentos são perpendiculares entre si. Logo, eles são independentes. Nós podemos achar, por exemplo, a altura com que esse cara chega até lá em cima e depois o alcance com que o objeto chega até esse ponto, independentemente um do outro. Ou seja, ele sobe independente de ter andado para frente, ou ele anda para frente independente dele ter subido. É claro que a grandeza temporal é que vai fazer a conexão entre essas grandezas, as demais grandezas físicas. Porque ele tem que chegar aqui em cima no mesmo instante que ele chegou nessa posição aqui. Ele tem que chegar no solo do outro lado no mesmo instante em que ele andou essa distância daqui. Ou seja, o tempo é a grandeza que conecta o movimento vertical do movimento horizontal, apesar deles serem movimentos independentes. Nós vamos começar fazendo a análise na vertical, depois a gente parte para a horizontal. Então, o movimento em Y, a gente já viu que é um move, está sob a aceleração do campo gravitacional. Então, eu vou apenas reescrever aqui as equações do lançamento vertical. E se você não assistiu essa aula ainda, o link está aqui em cima para você poder acompanhá-la. Vamos começar com a velocidade. Galera, a gente sabe que v é igual a v0 mais at. A gente chamou a velocidade de vy e ela começa sendo v0y. A gravidade é contrária, né? Nesse caso, a velocidade, então é menos g vezes t. Como a gente sabe o valor do v0y, nada impede você substituir aqui. Segunda coisa que a gente vai calcular é o tempo de subida. Ou seja, quanto tempo o objeto leva para chegar no ponto mais alto da trajetória. Para ele chegar lá em cima, lembra que a gente já comentou? A velocidade em y tem que ser igual a quanto? Zero. Ou seja, ele para de subir. Lembre-se que continua existindo o Vx, né? O corpo continua andando para frente. A diferença é que ele parou de subir e vai começar a descer. Então, eu vou pegar esse y igual a zero, né? Vy igual a zero, e substituir aqui. E aí o tempo correspondente ao tempo de subida. Então, zero é igual a V0 seno θ menos GT. Vou chamar de TS para dizer que é o tempo de subida. Galera, vou fazer aqui a conta um pouco rápido, tá? Vou passar o GT para o outro lado, depois o G, vamos passar dividindo. Por isso que a fórmula é essa. Ah, professor, preciso decorar essa fórmula? Não, acho que essa aqui é bem tranquila de você deduzir na hora. Agora vamos ao tempo total. Galera, o que é o tempo total? A bolinha sobe e depois desce. Então ela vai chegar aqui embaixo. O tempo total é o tempo para ela subir e depois descer. Eu vou usar argumentos de simetria aqui. E argumentos de simetria são bem válidos na física. Evita que a gente faça contas desnecessárias ou contas que às vezes a gente nem vai conseguir chegar a lugar nenhum. Nesse caso, o argumento de simetria é muito simples. A subida é igual à descida, né, já que ele retorna ao mesmo ponto inicial. Com isso, o tempo de descida tem que ser igual ao tempo de subida. A gente pode escrever que TD é igual a TS, que é igual a V0 seno θ sobre G. Só que quem vai ser o tempo total? O tempo total é o tempo que o corpo leva para subir e depois descer. Então, basta somar o TS, então, o tempo total, com o TD. Com isso, vou botar aqui do lado, o tempo total ele vai ser 2 V0 seno θ sobre G. Por que 2, professor? Ah, porque tem um tempo de subida, que é V0 seno θ sobre G, mais um tempo de descida que é igualzinho. Então é isso mais isso, que é 2 vezes isso. Agora vamos calcular a altura máxima. O que é isso? É essa distância que o objeto chega do solo, ou seja, a máxima altura que ele consegue alcançar a partir do solo. E aqui eu vou te dar duas soluções possíveis. Se você não tivesse feito a conta do tempo, essa aqui, né, tempo de subida, você não teria informação temporal. Se eu não tenho tempo, qual é a equação que você usa? Torricelli, né? Então a altura
máxima. Lembra que a equação de Torricelli é v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. O v0 lá em cima é zero. O v0 a gente já viu, é v0 seno θ, mais, menos, né, que o objeto está sendo lançado para cima, 2g Hzão. Passo 2GH para lá, depois passo ele dividindo. Então, Hzão vai ser igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre 2G. Está aqui nossa resposta. Professor, são muitas equações, eu preciso decorar todas elas? É claro que não. Você viu que a gente, entendendo que no ponto mais alto a velocidade no eixo y é nula, a gente consegue trabalhar com essas informações para poder resolver qualquer problema. Então, esses são os principais resultados que a gente obtém do movimento vertical. Eu queria que vocês observassem que o que acontece quando seno de θ, ou melhor, quando θ vale 90 graus. Se o θ valer 90 graus, é porque o arremesso é para cima, né? Que o ângulo é 90 graus. E aí nós recuperamos a equação do lançamento para cima, né? Ó, V0 ao quadrado, seno de 91 sobre 2g. O tempo de subida fica V0 sobre g. E o tempo de descida fica 2V0 sobre g. Ou seja, o lançamento vertical pode ser considerado um caso particular do lançamento oblíquo, quando θ igual a 90 graus. Agora vamos para o movimento na horizontal, ou seja, o movimento em x. Não precisamos fazer mais nenhuma conta de tempo, né, porque o tempo que ele leva para atingir esse ponto, ele vai ter percorrido essa distância, e o tempo que ele leva para atingir esse ponto, né, que é o tempo total, ele vai ter percorrido essa distância aqui. Essa distância a gente chama de A, que vai ser o nosso alcance. E para calcular esse alcance, como o movimento em y nós já vimos é um MRU, basta nós calcularmos a velocidade. O Vx é constante, é igual ao V0x, que é o V0 inicial, que a gente já viu também é V0 cosseno de θ. Então, o alcance eu vou usar que ΔS é V vezes ΔT, o V é V0 cosseno θ, e o ΔT é o tempo total de movimento, que é esse cara daqui que eu vou utilizar. Então, vai ficar 2V0 seno de θ sobre G. Agora, pessoal, a gente chama isso aqui de A. Só para ficar bonito, tá? Eu vou juntar o V0 com o V0, vai dar V0 ao quadrado. Aí vai ficar 2 seno θ cosseno θ sobre G. Esse termo daqui, ó, 2 seno θ cosseno θ, se você já estudou um pouquinho de trigonometria, é o arco duplo, né? Então, isso daqui, o A, fica V0 ao quadrado seno de 2θ sobre G. Então, está aqui a fórmula do alcance. Ah, professor, precisa decorar? É sempre bom, né? Não é que você precise, de fato, decorar essa equação, mas se você souber, vai facilitar um pouquinho do que fazer essa conta toda de novo. E aí, um macete que não é muito macete, mas me ajudou bastante para decorar. O H tinha um 2 embaixo e o A tem o 2 em cima. Não é um macete, tá? Mas isso me ajudava um pouquinho a memorizar esses dois, tá bom? Agora eu queria que vocês observassem essa fórmula daqui. Suponha que eu tenha um canhão que eu consiga atirar para qualquer lugar, ou seja, com qualquer ângulo eu consigo ajustar, e ele sempre atira com a mesma velocidade V0. Eu quero saber qual ajuste que eu tenho que fazer, tipo, qual ângulo que eu tenho que colocar aqui, para que esse alcance seja máximo. Isso é muito importante e isso você vai acabar decorando. Então eu quero saber a condição de um alcance máximo dado o V0 fixo, tudo bem? Então se o V0 é fixo, não faz diferença esse cara aqui e o G, né, é o constante também. Significa que nós temos que maximizar o seno de 2θ, ou seja, seno de 2θ também é máximo. Só que o seno é uma função limitada, ele vai até 1. Então, o máximo de um seno é igual a 1. Quando que o seno é igual a 1, pessoal? Caso você não lembre, olha lá para o círculo trigonométrico, o seno é igual a 1 aqui em cima.
meio torto, né? Mas dá para você ver. Será igual aqui em cima, quando o ângulo for 90 graus. Tá? É claro que a gente pode olhar os arcos côngruos, né? Dar a volta aqui, mas eu vou olhar só no primeiro quadrante. Então vai ficar 2θ igual a 90 graus. Ou seja, θ igual a 45 graus. Então, com esse ângulo, com esse ângulo de 45 graus, o alcance é máximo. E por que isso é importante? Você deve ter visto provas de arremesso de peso, né? Ou arremesso, né, em forma geral, salto em distância. Sempre nessas provas, os atletas buscam fazer esse ângulo de 45 graus. Porque se eles tiverem uma força, vou chamar de força abuso de linguagem. Se eles tiverem uma força para poder lançar o objeto, para que eles tenham maior alcance, eles vão buscar o ângulo de 45 graus. Claro que aumentar o V0 também aumenta o alcance. Mas dado que o atleta tem uma força máxima com que ele consiga impulsionar o objeto, ele vai buscar esse ângulo para poder ter o alcance máximo. Repara que nessa imagem, se você puser aqui um transferidor, você vai ver o ângulo de 45, é claro, né, próximo a 45 graus, que é o que esses caras treinam. Galera, eu queria finalizar a aula de hoje demonstrando que essa trajetória que nós vimos aqui é de fato uma parábola. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a equação aqui, que foi uma das equações que a gente não escreveu, que é a equação da altura. Como o eixo y é um MRUV, a gente pode escrever que ΔS é igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. O ΔS, né, eu vou chamar de y só para poder representar mais facilmente aqui a altura. Então imagina só que tem um eixo aqui, y, o eixo azul é o eixo x, e aí eu vou escrever a equação em função do y. Y é igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2. Só que a gente já viu que esse ΔS, que esse tempo, ele pode ser escrito em função do movimento em x. Porque como em x é o MRU, nós podemos escrever que ΔT, a gente chamou só de t, né? É o ΔS sobre a velocidade em x. Então o que a gente vai fazer agora é pegar esse tempo aqui e substituir nessa equação. Aí agora eu quero que você olhe para essa equação e veja o seguinte, ó, y é igual a y0 mais, se eu chamar esse cara aqui de b, por exemplo, vai ficar b vezes x, e se nós chamarmos esse termo aqui de a, vai ficar menos ax ao quadrado. E isso é uma equação do segundo grau com o coeficiente angular, né, o termo de maior grau, negativo, porque o a é positivo, que o g é positivo, embaixo é quadrado, né, tudo positivo, só que tem um sinal de menos aqui na frente, então isso faz com que esse termo seja negativo. E aí, se esse termo é negativo, é porque é uma parábola com concavidade para baixo. No nosso exemplo, o y0 é igual a zero. Então, a parábola ela começa exatamente nessa posição, começa na origem, que foi onde de fato nós colocamos o nosso eixo. Então, com essa substituição que nós fizemos, está demonstrado que a equação da trajetória é uma parábola. Não precisa decorar essa equação, vou escrever aqui do lado, só para você conhecê-la. O y0 é zero. Essa também é conhecida como equação da trajetória, porque é uma equação que independe do tempo e relaciona as coordenadas x com a coordenada y. Não precisa decorá-la, porque ela nada mais é do que a combinação das duas equações do movimento, que são essas duas aqui. Mas é legal você conhecer que existe essa equação
a gente vai trabalhar com ela para falar de parábola de segurança. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.